Análise técnica, armazenamento passivo anual de calor, PAHS. Como especialista em física e térmica de edifícios, analiso o caso de uma residência construída no estado de Montana em 1985, que dispensa o uso de aquecimento mecânico há quase 40 anos. Esta estrutura opera sem painéis solares, sem bombas de calor e sem qualquer custo mensal de energia térmica. O princípio termodinâmico baseia-se num guarda-chuva de isolamento subterrâneo, permitindo que a própria terra atue como o principal sistema de aquecimento do edifício. Este mecanismo acumula passivamente o calor absorvido durante o verão e liberta-o de forma contínua ao longo de todo o inverno. No entanto, a indústria convencional de aquecimento tem mantido esta metodologia à margem das práticas padrão da construção civil. O criador deste conceito contemporâneo foi John Site, que não era um empreiteiro nem um arquiteto, mas sim um físico de profissão. A sua residência foi edificada em Missoula, Montana, uma região onde as temperaturas de inverno descem regularmente aos menos 30 graus Celsius. Enquanto a indústria da construção persistia no modelo de erguer caixas isoladas equipadas com fornalhas mecânicas, Site questionou a validade técnica deste paradigma. Do ponto de vista físico, ele questionou o motivo pelo qual se queima combustível para aquecer o ar confinado, quando a maior bateria térmica do planeta reside diretamente sob as fundações. O modelo convencional de construção dita que se isola as paredes e o telhado, selando o edifício contra o contacto com o solo, para depois gastar recursos a aquecer o ar interior. Site analisou este modelo e identificou uma falha de engenharia, concluindo que a terra não era um elemento que devesse ser isolado da estrutura. Na realidade, a superfície do solo era a variável problemática, por permitir que o calor armazenado se dissipasse para a atmosfera. Por conseguinte, a sua proposta consistiu na inversão exata de tudo o que a indústria da construção preconizava. A recomendação técnica foi não isolar a casa da terra, mas sim isolar a terra do céu, permitindo que o solo assumisse a carga térmica do edifício. Contexto histórico e comprovação física. Em 1983, Site publicou os seus dados técnicos numa obra intitulada Passive Annual Heat Storage. Os princípios da física aplicados neste trabalho nunca foram refutados cientificamente e o livro continua disponível no mercado atual. O seu protótipo em Montana permanece funcional e é aquecido exclusivamente pela inércia térmica do solo, evidenciando a validade a longo prazo do conceito. O facto de este sistema ser amplamente desconhecido não é um lapso acidental, mas o resultado de um alinhamento de incentivos do mercado atual. Importa salientar que Site não inventou este princípio físico a partir do nada, visto tratar-se de um conceito construtivo com milhares de anos de aplicação empírica. Na região da Capadócia, na região central da Turquia, a cidade subterrânea de Derinkuyu foi escavada em tufo vulcânico a partir do século 8 a.C. Esta estrutura complexa desce a mais de 60 metros de profundidade e teve capacidade para albergar até 20,000 pessoas, com zonas para gado e poços de ventilação. Os registros indicam que a temperatura interior destas cavernas mantinha-se estável entre os 13 e os 15 graus Celsius durante todo o ano. Apesar de a superfície atingir os 40 graus Celsius no verão e temperaturas geladas no inverno, as populações subterrâneas beneficiavam de estabilidade térmica devido ao conhecimento intergeracional sobre a temperatura constante do solo em profundidade. Paralelamente, por volta do ano 400 a.C., engenheiros na antiga Pérsia conceberam imponentes estruturas abobadadas designadas por Yakshios, que funcionavam como fábricas de gelo no deserto. Num clima estival com temperaturas superiores a 40 graus Celsius, os construtores persas produziam gelo utilizando exclusivamente a massa térmica da terra e as baixas temperaturas das noites de inverno. Este processo representou um armazenamento térmico anual a funcionar de forma invertida, executado com precisão mais de 2000 anos antes de a física moderna o quantificar. Avançando para a civilização romana no século I a.C., o sistema de hipocausto já canalizava ar aquecido sob pavimentos elevados de pedra. Os engenheiros romanos compreendiam que carregar termicamente a massa de pedra e terra sob o edifício resultava num calor sustentado e muito superior ao aquecimento direto do ar. Temos, portanto, 3 civilizações em 3 continentes, ao longo de 3 milénios, a convergir empiricamente para o mesmo princípio físico comprovado. A Terra possui uma capacidade intrínseca de armazenar energia entre diferentes estações do ano. A mecânica do sistema de Site. O contributo fundamental de John Site foi introduzir precisão neste conceito milenar, convertendo-o num sistema de engenharia reprodutível e quantificável. Durante a crise energética da década de 1970, muitos arquitetos experimentaram edifícios subterrâneos, mas cometeram o erro crítico de isolar a estrutura exterior do solo envolvente. Ao isolarem o edifício, bloquearam a transferência térmica do solo, impedindo a terra de aquecer a estrutura de forma passiva e gratuita. O guarda-chuva de armazenamento passivo anual de calor, desenvolvido por Site, inverteu completamente esta abordagem ineficaz. O desenho consiste numa folha horizontal contínua de isolamento em polistireno extrudido rígido, com uma espessura que varia entre os 5 e os 10 cm.
Este extrato isolante é posicionado a uma profundidade de 30 a 45 cm abaixo da cota da superfície do terreno. A inovação crucial reside no facto de o isolamento não envolver o edifício, mas estender-se horizontalmente a partir das fundações entre 6 a 8 metros em todas as direções. Este guarda-chuva isola a Terra da atmosfera e não a casa da Terra, constituindo o avanço técnico de todo o sistema. Do ponto de vista térmico, isto cria uma massa de terra termicamente isolada ao redor e por baixo da habitação. O volume isolado compreende cerca de 300 a 500 toneladas de solo, totalmente desacopladas das flutuações de temperatura da superfície terrestre. No verão, a radiação solar e o ar quente elevam a temperatura do solo acima do guarda-chuva, sendo esse calor conduzido lentamente para baixo, em direção às fundações. Num processo de propagação que demora semanas a meses. Quando o inverno chega, o isolamento impede que esta energia térmica acumulada seja irradiada de volta para a atmosfera arrefecida. Em janeiro, o pico de calor absorvido em junho atinge a zona de fundação do edifício. A estrutura repousa no interior de um casulo de terra aquecida, que liberta energia armazenada através da laje de piso e das paredes por simples condução térmica. Os dados recolhidos no protótipo de Montana indicam que as temperaturas interiores estabilizaram entre os 18 e os 22 graus Celsius ao longo de todo o ano. Isto foi alcançado sem recurso a caldeiras, fornalhas ou bombas de calor exteriores. Com o exterior a registrar menos 30 graus Celsius no inverno no estado de Montana, o interior manteve-se confortavelmente nos 20 graus Celsius, resultando num custo anual de aquecimento rigorosamente zero. O site complementou o sistema com tubos subterrâneos de admissão de ar, fabricados em PVC ou polietileno de alta densidade corrugado, com diâmetros entre 15 e 30 cm. Estes tubos desenvolvem-se em trincheiras com extensões de 15 a 30 metros. Posicionados a uma profundidade de 2 a 3 metros. Durante a estação fria, o ar exterior que ingressa a menos 20 graus Celsius é pré-aquecido para valores entre 8 a 12 graus Celsius através do contacto condutivo com o solo adjacente à tubagem. A American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ASHRAE, confirma em estudos que estes sistemas deslocam consistentemente a temperatura do ar de admissão em 10 a 15 graus Celsius na direção da temperatura de base do solo. Trata-se de um mecanismo movido pela luz solar a atingir o solo e pela transferência de calor, apresentando uma vida útil de caráter geológico, sem peças móveis ou consumos elétricos associados. Análise econômica e resistência da indústria. A validade física destes conceitos está amplamente comprovada através de dados documentados e de residências que operam neste regime há décadas. O protótipo de Jones Item Isola demonstra a viabilidade num caso de estudo continuamente ocupado por cerca de 4 décadas. Durante o final da década de 1980 e na década de 1990, vários construtores implementaram a metodologia publicada por Site em várias províncias e estados. Os relatórios recolhidos destas construções confirmaram sistematicamente faturas de aquecimento drasticamente reduzidas ou nulas, em regiões com climas rigorosos. O Laboratório Nacional de Oak Ridge validou que a temperatura do solo a profundidades de 3 a 4 metros permanece quase constante durante todo o ano, refletindo a temperatura média anual do ar local. Universidades no Reino Unido, como as de Nottingham e Loughborough, publicaram também estudos revistos por pares que confirmam a eficácia do armazenamento geotérmico anualizado à escala residencial. As instituições científicas de referência não contestam a física subjacente, optando apenas por não promover a sua implementação. Por outro lado, o setor global de bombas de calor geotérmicas constitui um mercado avaliado em milhares de milhões de dólares, utilizando energia elétrica, compressores e circuitos de refrigerante para extrair calor da Terra. O armazenamento passivo anual alcança o mesmo objetivo termodinâmico sem componentes mecânicos e sem custos operacionais de energia. Historicamente, o colapso dos preços do petróleo bruto em 1985, de mais de 30 para cerca de $10 por barril, mitigou drasticamente o incentivo econômico para a investigação de sistemas de aquecimento alternativos. A administração Reagan, nesse período, efetuou um corte de aproximadamente 85% no orçamento do Departamento de Energia dos Estados Unidos para energias renováveis e eficiência, entre os anos de 1980 e 1989. Atualmente, o mercado residencial de aquecimento e arrefecimento nos Estados Unidos movimenta anualmente cerca de 120 mil milhões de dólares. Uma inovação tecnológica que elimina a necessidade de fornalhas, bombas de calor e condutas não representa um avanço para esta indústria comercial, mas sim uma ameaça existencial ao seu modelo de negócio. É por este motivo que os grandes fabricantes da área de AVAC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, nunca financiaram ou promoveram a investigação em sistemas PAHS. Os normativos e códigos regulamentares, como o International Residential Code e o International Building Code, carecem de qualquer provisão estrutural para sistemas anuais de armazenamento térmico em massa de solo.
Devido à ausência de reconhecimento no código de construção, os mutuários que tentam construir sistemas PAHS enfrentam severas dificuldades em obter financiamentos ou apólices de seguros. Entidades financeiras como a Fannie Mae e a Freddie Mac têm historicamente penalizado nas suas diretrizes de subscrição qualquer técnica construtiva que não siga a norma padrão. A inibição da implementação em grande escala do sistema PAHS não resulta de uma conspiração oculta, mas de uma cadeia econômica alinhada em prol da manutenção do status quo financeiro, onde todos lucram com o aquecimento mecânico do ar. Apesar destas barreiras institucionais, comunidades online de engenheiros, desenhadores de permacultura e construtores autossustentáveis têm partilhado livremente a metodologia quantificada de Zeit. Em simultâneo, a norma PECIVAUS, desenvolvida pelo PECIVAUS Institute em Darmstadt, corrobora indiretamente as conclusões de Zeit ao focar-se na prevenção das perdas térmicas. Uma estrutura que combina a estanquidade de padrão PECIVAUS acima do solo com a massa térmica do sistema PAS no subsolo apresenta-se como a tipologia construtiva mais eficiente do ponto de vista energético à escala global. Diretrizes de implementação técnica. Do ponto de vista da engenharia de execução, a seleção do local de obra exige especial atenção à capacidade de drenagem do solo e à profundidade do lençol freático. O lençol freático deve localizar-se pelo menos a 4 ou 5 metros abaixo da cota de fundação planeada, visto que o solo saturado acelera demasiado a condutividade térmica e anula o efeito de armazenamento de longo prazo. A execução começa com a escavação da pegada do edifício acrescida de 6 a 8 metros suplementares em todo o perímetro, criando uma bacia superficial. A profundidade desta escavação deve ser cerca de 1 a 1,5 metros inferior à cota planeada para o pavimento final. O fundo do leito escavado deve apresentar uma ligeira inclinação a partir do centro para facilitar a drenagem, sendo preenchido posteriormente com uma base de 15 a 20 cm de gravilha lavada. O guarda-chuva de isolamento é posicionado diretamente sobre esta camada de gravilha, utilizando painéis de polistireno extrudido rígido com 5 a 10 cm de espessura. A execução correta exige sobreposições de juntas de pelo menos 15 cm e uma selagem rigorosa para evitar a ocorrência de pontes térmicas indesejadas. A tubagem de terra para admissão de ar, dimensionada entre 15 a 30 cm de diâmetro e 15 a 30 metros de extensão, deve ser instalada a uma profundidade de 2 a 3 metros antes da betonagem das fundações. Estes condutores de ar requerem uma inclinação de pelo menos 2% orientada para um ponto de drenagem destinado à gestão de condensados. A laje de betão armado, com 10 a 15 cm de espessura, deve ser vazada sobre uma camada de regularização de areia diretamente no solo posicionado acima do guarda-chuva isolante. É fundamental a omissão intencional de qualquer isolamento térmico abaixo da laje do pavimento inferior. O objetivo primordial é maximizar a ligação térmica entre o piso interior e a massa de solo aquecida adjacente. As paredes do perímetro exterior prolongam-se até abaixo da cota de gelo, mas as faces interiores sob o nível do solo não devem receber isolamento. O processo de reaterro final deve ser executado em camadas de compactação de 15 a 20 cm, utilizando solo limpo sem danificar a camada isolante do guarda-chuva. O topo do guarda-chuva isolante deverá ter uma cobertura final entre 30 e 45 cm de solo para garantir proteção contra a radiação ultravioleta e a intrusão de raízes superficiais. A superestrutura do edifício deve utilizar envelopes de elevado desempenho, incorporando sistemas de envidraçado triplo e rigorosa selagem de ar de acordo com a premissa PECIVAUS. Técnicos especializados observam que um novo edifício em regime PAHS necessita de um período de transição correspondente a 1 ou 3 ciclos sazonais anuais. Este intervalo de tempo é imperativo para que a massa profunda de terra adquira a carga térmica e estabilize a sua temperatura de operação definitiva. Uma vez carregado, o sistema estabiliza e mantém a temperatura operacional de forma contínua, sem recurso a combustíveis e isento de rotinas de manutenção mecânica prolongadas.